Queridos, hoje pela manhã nós estávamos ministrando e ministramos a palavra de Deus sobre a teologia do sofrimento, a experiência do consolo e o Pai, a presença do nosso Deus e do nosso Pai. Creio que ficou muito claro para nós, os que estiveram aqui pela manhã ou os que acompanharam pela internet, que Deus usa o sofrimento na nossa vida para nos maturar, para nos amadurecer. Mas para compreender bem isto, nós precisamos ter em mente a pessoa do nosso Deus e Pai, que é chamado por Paulo, escrevendo aos Coríntios, de Pai das Misericórdias, logo no capítulo 1, verso 3. E nesse contexto, tentar compreender sofrimento e consolo, destituídos, separados da concepção, da correta apreensão e apreciação do ser de Deus, que é um ser de misericórdia, completamente misericordioso, e da sua obra consoladora, pode nos levar a dois extremos, que é tentar encontrar consolo nas realidades humanas, e nós sabemos que elas são falhas, mesmo as pessoas mais solidárias, mesmo as pessoas mais compassivas, mais empáticas, são incapazes de oferecer o consolo espiritual, eterno, profundo e abrangente que Deus oferece em situações as mais diversas. Eu até disse naquela ocasião pela manhã que quanto mais for variada e multiforme a experiência do sofrimento humano, mais vai ficando claro em cada circunstância que Deus alcança com a sua mão misericordiosa, seja qual for a circunstância de dor e de sofrimento que passarmos. Por outro lado, também ver a necessidade do consolo e tentar achá-la sem Deus pode nos dar uma distorção do propósito pedagógico do sofrimento, que é justamente o de nos fazer amadurecer e nos capacitar para ajudar outros. E, portanto, fazer com que nós entremos facilmente numa autocomiseração de que somos coitadinhos e que precisamos toda hora de uma tapinha nas costas para suportar essa vida terrível e cruel. Então, pensando nisso, hoje à noite eu quero completar essa sequência de raciocínios, como se fosse a segunda e última metade de uma mesma mensagem começada hoje, a partir de uma parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. E eu gostaria de trazer essa parábola como a história que Jesus conta de um exemplo prático de qual deve ser a nossa atitude para acessar a misericórdia de Deus, para contar com o consolo de Deus. O que de fato nós podemos fazer para, entre aspas, e bem entre aspas mesmo, chamar a atenção de Deus do nosso sofrimento e da nossa dor, na medida em que nós precisamos da sua consolação e da sua misericórdia. Por óbvio, quando eu coloco entre aspas, é porque Deus não precisa ser chamado a atenção, mas em vários momentos Ele mesmo diz: invocar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em vários momentos Ele nos exorta a tomar uma iniciativa de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de invocá-lo enquanto está perto. Como eu digo para as pessoas, quando começar a doer, grite e peça ajuda, porque Deus certamente arregimentará toda a força da sua misericórdia e usará pessoas para chegar até o seu coração. E certamente essa é a ideia dessa parábola, quando Jesus, ele diferencia duas atitudes, uma e outra, como sendo impeditiva ou acessadora da graça de Deus. Veja o que ele diz em Lucas capítulo 18, verso 9 em diante. Ele diz assim: Jesus disse esta parábola, e Lucas diz claramente com qual propósito. Disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos e se consideravam justos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. E então ele conta: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro cobrador de impostos ou publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros,
nem ainda mesmo como este cobrador de impostos ou este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, por outro lado, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, ou, na outra versão, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus conclui a história dizendo: digo-vos que este, o publicano, o último, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir a iluminação do alto, que o Senhor nos ensine pela sua palavra. Vamos juntos orar. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos, pela tua misericórdia, ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor nos dê muita graça para entendê-la, Senhor, assim como tu mesmo a inspiraste no coração de Lucas ao escrever o teu evangelho. Pedimos que toda dificuldade nossa possa cair por terra e a clareza do Senhor possa nos conduzir a uma reflexão profunda sobre aquilo que, como Pai de misericórdias, espera de nós em termos de atitudes que acessam a tua misericórdia. Nós oramos assim, agradecidos, desde já, e confiantes que daremos ao final da tua palavra a nós toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois oramos assim em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Jesus sempre usava parábolas, como nós bem sabemos, como uma forma de ilustrar verdades. A verdade, muitas vezes, que era proferida por Jesus numa parábola, poderia ser resumida em algumas declarações teológicas, em alguns princípios teológicos, que certamente são verdadeiros e baseiam as parábolas, mas que talvez não fossem compreendidos como quando cada um que ouvia a parábola se colocava dentro da parábola, como sendo, no caso aqui, um fariseu ou um publicano. Alguém que ouve uma parábola como essa, diz assim: o que é que eu tenho sido? Eu tenho certeza que em algum momento, quando eu estava lendo a palavra, você deve ter pensado assim: a minha atitude é mais uma atitude do fariseu, é mais uma atitude do publicano? Porque este é o poder da parábola, ou daquilo que a gente chama hoje, de um modo mais abrangente, do storytelling, ou seja, da contação de história. Toda história nos coloca dentro dela, e as parábolas tinham esse poder. Por isso, apesar de ser uma história que não tem nome, não tem o nome do fariseu, não tem o nome do publicano, no entanto, ela acaba encaixando em cada um de nós, e ao encaixar em cada um de nós, serve para todos nós. É possível, sim, que Jesus até conhecesse quem era esse fariseu, e até conhecesse quem era esse publicano. Lembra que ele era muitas vezes pichado pelos fariseus como amigo das prostitutas e dos publicanos, ou seja, dos párias da sociedade. Então, certamente ele convivia com publicanos. O mais famoso dele, talvez, foi Zaqueu. Um outro que tornou-se o seu apóstolo, Mateus ou Levi. Então, talvez fosse Levi, talvez fosse Mateus, talvez fosse um dos amigos publicanos, esse que Jesus conta e inclui na história. Bom, quanto aos fariseus, Jesus conhecia sobejamente. Eles estavam sempre no pé de Jesus, colocando dificuldades, porque eles tinham uma visão sobre a fé, sobre a comunhão com Deus, extremamente legalista. E isso certamente incomodava Jesus, que queria trazer uma mensagem de graça e não de cumprimento, ou suposto cumprimento da lei, para dar justiça própria ao homem. Mas ele decide não colocar o nome de nenhum dos dois, justamente para nos incluir nela. Ele já havia contado uma história anterior, nos versículos de 1 a 8, de um juiz iníquo. E nessa parábola do juiz iníquo, fica muito claro que a figura aqui de uma viúva que ele conta, que insistentemente bate à porta de um juiz, que é chamado iníquo, não porque ele era praticante de iniquidade, mas porque ele não era temente a Deus, portanto não era uma pessoa que faria o atendimento à necessidade daquela viúva por misericórdia, por conta da sua crença e do seu temor a Deus. Era simplesmente um juiz, que dentro daqueles processos que tinha que julgar,
não dava àquela mulher a atenção devida, e ela insiste, até que aquela viúva consegue chamar a atenção daquele juiz, e o juiz julga a causa dela. Na verdade, esse foi o conselho que foi dado a ele, que ele julgasse a causa da mulher, para que a mulher não ficasse insistentemente importunando aquele juiz. Agora, quando Jesus termina essa primeira história, aparentemente existe um hiato no versículo 8, porque Jesus aplica essa parábola que Lucas registra como sendo a vinda do Filho do Homem. Ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E talvez por conta disso a gente não vê uma relação tão íntima e tão próxima entre a primeira história e a segunda história. Mas se você olhar direitinho, a configuração é a mesma. Nós temos na pessoa de um juiz, uma viúva em necessidade extrema de que ele julgue a sua causa. E temos aqui Deus, no lugar onde ele é adorado, veja o verso 10, que 2 homens sobem ao templo para orar, e aparecem 2 homens também clamando o favor de Deus que está ali no templo para ser adorado. Então a configuração de necessitados diante daqueles que são provedores fica claro. No caso da primeira história, uma viúva diante de um juiz iníquo. No segundo caso, 2 homens diante do Deus que pode responder às orações. E quando a gente vê essa disparidade que não é simétrica, ou seja, não são 2 pessoas que são semelhantes entre si, que uma não tem mais do que a outra, que uma não precisa mais do que a outra, está feito o contexto ideal para uma história de misericórdia. Porque misericórdia, como você já me ouviu falar algumas vezes, é receber não o que você merece por justiça, mas o que você precisa por compaixão. E compaixão e misericórdia só podem acontecer quando há uma assimetria. Quando você tem direito a alguma coisa, você protocola o pedido, você faz a requisição, faz o requerimento e briga pelo seu direito, porque é justo, você tem direito de ir. Ou quando você está na mesma condição de uma pessoa, você exige dela aquilo que ela lhe deve, seja o que for. Mas quando você está numa situação de carência, de necessidade, de dependência do favor de alguém, você não exige justiça, você exige misericórdia. Porque mesmo não tendo direito, você pede por necessidade que aquela pessoa lhe atenda. Assim é a viúva diante daquele juiz iníquo, e aqui é 2 homens, só que um tinha consciência disso e outro não. E eis aí a primeira grande diferença. Misericórdia é para quem tem consciência de que precisa dela. Talvez essa seja a lição geral, completa dessa parábola. Não pede por misericórdia quem acha que tem direito à misericórdia. Pede por misericórdia alguém que sabe que não tem direito à misericórdia. E sabe a partir de alguns sinais muito claros, de uma autoconsciência espiritual muito evidente, e que a gente encontra aqui na pessoa do publicano e não encontra, como fica claro na parábola, na pessoa do fariseu. Tanto é que Lucas, de maneira muito tranquila, já diz no primeiro versículo, algo que é muito diferente de outras parábolas, o sentido que essa parábola vai ter. Veja, no verso de número 9, ele diz: Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Então, simplesmente pelo público-alvo que Lucas diz que essa parábola foi direcionada, fica muito claro que aquilo que ela vai distinguir, vai diferenciar entre aqueles que se consideravam justos, que confiavam em si mesmos, e outros que tinham apenas uma solução ou uma alternativa, que era pedir misericórdia a Deus, e que nesse caso está personificada na pessoa do publicano. É por isso que essa parábola tem o poder de nos atrair e nos colocar nela, porque em alguns momentos somos fariseus, em alguns outros momentos somos publicanos. De alguma maneira, nenhum de nós é completamente publicano, no sentido de ter consciência plena da sua misericórdia. Tanto é que, como eu falei há 2 semanas, alguns momentos nós achamos que Deus está sendo injusto conosco. E quando nós achamos que Deus está sendo injusto conosco, é por qual razão? Senão o fato de que nós merecemos a justiça dele. Então, em certo sentido, nós em algum momento parecemos como fariseus. Elencamos, como este aqui fez,
uma lista de razões porque Deus deveria nos ouvir. Ele faz da seguinte maneira, ele diz assim: ó Deus, graças te dou primeiramente porque eu não sou como os demais homens. Ora, que pretensão era essa? Era uma pretensão religiosa, de justiça própria, porque os motivos que ele coloca para diferenciar-se dos demais são tipicamente religiosos. Olha o que é que ele diz. Ele diz: ó Deus, verso 11, graças te dou porque não sou como os demais homens, e ele qualifica quem eram esses homens. Eles eram roubadores, eles eram injustos e eles eram adúlteros. Era como se ele dissesse: por não ser isso, eu sou melhor do que os demais. Mas nós sabemos que mesmo que ele não fosse um roubador, um injusto ou um adúltero, pecador ele era, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque, não há quem procure, não há quem seja capaz de satisfazer o padrão de santidade de Deus que está na lei do Senhor. Ora, esse homem fariseu, possivelmente um doutor da lei, sabia disso, porque sabia que o padrão de Deus era o padrão do próprio caráter de Deus, da própria santidade de Deus, e essa santidade, justamente porque a santidade é completamente separada da realidade humana pecaminosa. Deus é santo porque é separado do pecado. A sua lei é santa porque estabelece esse padrão que nenhum de nós alcança. Mas apesar de saber intelectualmente, a atitude, ou como nós diríamos, a conação dele, a compreensão versus ou junto com a ação, a conação dele era completamente diferente. A gente quase consegue imaginar, existe uma pintura de Rembrandt que retrata esse fariseu e esse publicano de uma maneira perfeita, porque ele está de pé. Veja que o texto diz que ele se colocava de pé, no verso 11, e você sabe que essa postura de pé, ela carrega consigo uma postura de uma certa arrogância, de um certo direito de se colocar diante de uma pessoa, mesmo sendo superior, de pé. Nós nos curvamos, nós colocamos a nossa cabeça no chão, a cara no pó, porque reconhecemos que estamos diante de um Deus que é infinitamente superior. Colocar-se diante de pé, muitas vezes com o nariz arrebitado, pescoço duro, dá a impressão de ter algum valor, e é assim que Lucas o descreve. Ele diz que de pé ele orava de si para si mesmo. Lucas é muito detalhista em algumas descrições, porque é quase como se fosse uma oração que não saía de dentro dele, porque estava nele mesmo. Era assim, ele orava de si e voltava para si mesmo. Oração não é falar de si para si mesmo, é falar de si para Deus. Mas esse fariseu tinha a impressão de que se simplesmente fizesse um discurso bonito, polido, com uma linguagem muito bela, que fosse teologicamente talvez até correta, embora a gente veja que não é, isso acabaria expressando a sua justiça, aquilo que a gente chama de justiça própria, aquilo que ele diz quando fala que não é mentiroso, não é roubador, não é adúltero, não é injusto, como os demais homens. Portanto, a atitude que ele toma, embora fosse ele pecador, não é a atitude de um pecador. Embora fosse ele alguém carente de misericórdia de Deus, não é alguém que está de fato com a atitude humilde de quem precisa de favor e não de justiça, de quem precisa de compaixão e não de justiça, de quem precisa de misericórdia e não de justiça. Perceba que, por conta disso, ele faz um comparativo que aí se torna ainda mais concreto, porque ele termina esse verso de número 11 apontando para o publicano. Ele diz aí: nem ainda como este publicano. O termo, a expressão grega, na verdade, poderia ser melhor traduzida assim: ainda mais com este publicano. É como se ele dissesse: olha, até os outros eu não sou comparável, mas com esse, aí é que eu não sou comparável mesmo. Como você sabe, os publicanos eram coletores de impostos. Eram pessoas que se viam a Roma, extorquiam o seu próprio povo, enriqueciam com isso, vê a história de Zaqueu, e, portanto, eram vistos como pessoas que nem eram bem-vindos socialmente, muito menos religiosamente, traíam o seu próprio povo. Então, era a escória, aqueles que entregavam o povo de Deus a um dominador estrangeiro. Aquele homem, então, coloca ele como o final da história. Nem esse mesmo pecador aí, ainda mais este aí publicano, eu não posso ser comparado.
Ele continua elencando as ações que, segundo ele, na concepção dele, falando de si para si mesmo, nesse ciclo fechado de pensamentos travestidos de oração que ele fazia, ele elenca algumas coisas que ele fazia para ser atendido por Deus. E aqui ele comete não apenas o erro de se achar mais do que ele é, mas também de achar que aquilo que ele faz lhe dá direito diante de Deus. Esse é o erro de quem não acessa a misericórdia de Deus. É se achar melhor e achar que o que faz lhe dá direito. Porque veja, no verso 12 ele diz assim: eu jejuo 2 vezes na semana. E diga-se de passagem, esse era um homem muito piedoso, porque a lei não estabelecia isso como uma obrigação, portanto ele duplicava essa obrigação. Normalmente se jejuava antes da celebração do Shabá, que era o dia do descanso. No caso dele, ele jejuava 2 vezes, portanto ele dizia assim: eu faço duplamente aquilo que me cabe fazer, aquilo que é exigido por mim, e para mim, e diz mais, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Em outras palavras, ele dizia: sendo quem eu sou, não sou injusto, não sou adúltero, não sou ímpio, e fazendo o que eu sou, ou fazendo o que eu faço, o Senhor, por favor, me atenda. Na verdade, eu acho que ele até tiraria o por favor. O Senhor, por gentileza, não, também por gentileza não serve. O Senhor, por obrigação, faça o que eu tenho direito. Basicamente era o que ele estava dizendo. A parábola diz, a partir do verso 13, que houve um contraste evidente para qualquer pessoa que estivesse vendo aquela cena no templo, contemplando aqueles 2 homens. Primeira coisa foi aquela atitude que não acessa a misericórdia. A segunda é uma atitude que acessa plenamente a misericórdia. Em outras palavras, se você não quer ser rejeitado pela sua atitude, pela sua suposta e pretensa justiça própria, sinceramente não seja como aquele coletor de impostos, como aquele publicano, porque a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo e dá graça ao humilde. Há 3 tipos de pessoas com as quais Deus não trata, apesar de ser um Deus misericordioso. Primeiramente é o soberbo. Segundo é o hipócrita, porque Deus ama a verdade no íntimo. Deus não aceita a hipocrisia religiosa, Deus não aceita a soberba religiosa. E a terceira eu esqueci, mas também não vai fazer diferença para o sermão. No versículo 13, ele faz o contraste. O contraste é do cobrador de impostos, ou do publicano. Veja que o publicano também estava em pé, mas há um advérbio de lugar aí que é importante, uma palavra só: longe. Longe. Talvez você não tenha muito uma clareza da configuração do templo, mas eu vou tentar dar mais ou menos uma ideia para você, sem ofender ninguém aqui que está sentado nos lugares onde eu vou apontar. Digamos que aqui fosse o altar, o templo interior, o santuário, onde havia o santíssimo lugar lá na ponta, no final de tudo, o santo lugar onde os sacerdotes oficiavam. E onde todo o povo ficava era chamado de átrio. Era a audiência, o público. Mas esse átrio era dividido em lugares. Os mais próximos do lugar onde o santuário estava, dentro do templo havia um santuário, o lugar do ofício. O templo era uma estrutura muito maior, tinha uma esplanada, inclusive, fora do templo, para as multidões se reunirem. Mas no templo havia um lugar chamado átrio, e esse átrio era dividido em setores. Na primeira parte, nas primeiras filas, como se fossem vocês, eram os homens judeus, adultos, normalmente os mais velhos na frente, os mais jovens atrás, que representavam os homens responsáveis pela comunidade, porque eram responsáveis por suas famílias. Eram os lugares de honra. Você agora vai entender, quando Jesus, noutra parábola, diz assim: quando chegar no lugar, não sente nos primeiros lugares, por ser um lugar de honra para ser visto diante dos outros, mas espere alguém chamar. Se chegasse um ancião de uma outra cidade conhecida, ele era chamado à frente, ficava no átrio dos homens, ou no átrio dos homens judeus, adultos, honrosos e assim por diante. Havia um outro lugar dentro do templo, mais à direita, que era o chamado átrio das mulheres. No templo judaico, as mulheres podiam participar do culto, mas não junto com os homens, eles ficavam separados. Se você hoje for a Israel, inclusive, no Muro das Lamentações, vai ter uma divisão onde os homens oram e onde as mulheres oram, tocando o Muro das Lamentações.
E isso acontecia para que mesmo mulheres crentes, esposas desses homens que estavam à frente, tivessem o seu lugar. E havia um outro átrio que era chamado o átrio dos gentios. Gentios eram aqueles que não tinham nascido judeus, mas que se interessavam pela religião judaica. Alguns deles, inclusive, já tinham começado a caminhada para se tornar judeu. Era chamado de prosélito. Talvez alguns deles até mesmo estavam se preparando para a circuncisão, que no caso do judeu acontece ao 8º dia de vida, no caso do gentio a qualquer tempo que ele resolve se tornar judeu. Então essas divisões, de alguma maneira, manifestavam o grau visual que os outros tinham, uns dos outros, da proximidade que essa pessoa tinha de Deus. Você chegava no templo ou numa sinagoga, abria a porta e via alguns aqui na frente, você logo deduzia: esses são os homens honrados da comunidade, porque eles estão à frente do lugar de honra. Ele olhava as mulheres e dizia: aquelas mulheres são as esposas deles, filhas deles, são mulheres judias, mas que devem ficar separadas pelos regimentos da lei. E aquele pessoal que ficava, como a gente diz antigamente na 5ª série, no fundão, eram os gentios. E por isso eu pedi licença, porque não tem nada a ver com vocês que estão aí atrás, viu? Mas era assim. Mas é porque é natural esse pensamento. Você chega numa igreja como a nossa, talvez pela primeira ou segunda vez, e você diz assim: eu vou ficar aqui atrás, porque eu não conheço bem como é que é esse culto, eu não sei bem como é que é esse pastor, eu vou ficar aqui atrás. É uma necessidade até de autoproteção para você entender o que vai acontecer. Diz o texto que o publicano ficou de longe, em pé, mas de longe. Ele não se julgou digno de vir à frente. Ele não se julgou digno de se considerar parte desses homens honrados. Ele sabia o tipo de repercussão que haveria se ele saísse do último banco e viesse para frente. E outros que ele tinha cobrado o imposto, dizer assim: você não é digno de estar aqui, vá lá para trás. Ele então fica lá atrás, diz o texto, longe, de pé, como era a postura na hora da oração. Ninguém orava sentado, embora pudesse e devesse orar em alguns momentos ajoelhado e prostrado diante de Deus. E diz o texto que ele não ousava, e Lucas é muito forte na expressão que ele usa, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Veja como é forte essa expressão: ousar, se atrever, imaginar que tem direito sequer de levantar os olhos aos céus. Enquanto o outro falava, desfilava a sua lista de justiça própria, esse nem olhar para os céus olhava. Certamente com a postura curvada diante de Deus, não sei se com os olhos abertos ou fechados, provavelmente abertos, mas jamais tentando fitar como se estivesse encarando Deus e exigindo de Deus qualquer coisa. Veja que postura diferente do fariseu, daquele primeiro que orou. E a única coisa que ele balbuciava dos seus lábios era, enquanto batia no peito, uma expressão típica de arrependimento. Ainda hoje os povos semitas fazem isso. É só você lembrar quando alguém morre e aquela multidão sai na rua, elas batem a cabeça, batem a uma maneira de chorar, de lamentar, jogam terra sobre a cabeça, dizendo que são pó e ao pó voltarão, portanto estão limitados pela estrutura mais baixa da vida, que é o pó da terra. E aquele homem fazia isso, batendo no peito e dizendo, e a sua oração é a mais adequada para qualquer pessoa que deseja ser ouvido por Deus: Senhor, sê propício a mim, pecador. Só essa frase daria um sermão. Primeiramente porque ele não pede nada, ele pede propiciação. O que é propiciação? A propiciação é a ideia de que Deus nos aceita apesar de que nós somos, por causa da justiça de alguém que intercede por nós. Lembra do templo antigo? Tinha uma urna de 2 metros por 1, de madeira de acácia puríssima, revestida de ouro, sem emenda, onde se guardavam ali as tábuas da lei, a vara que havia florescido, que era a vara, a vara que Arão, o sumo sacerdote, usava, e os pães de proposição. E em cima desse grande baú retangular havia uma tampa, e essa ali era chamada de a tampa do propiciatório. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, chegava com sangue e aspergia o sangue nas 4 pontas
dizendo que a partir dali, por causa do sangue de um cordeiro inocente, o povo iria ser recebido e aceito por Deus, não pelos méritos dele, mas pelos méritos daquele que havia derramado sangue. E, portanto, Deus se tornava propício a eles e propiciava o pecado deles. Quando esse homem pede, Senhor, Deus, sê propício a mim, está internalizada a concepção de que ele não merecia nada, de que ele não desejava nada, que tudo o que viesse seria graça de Deus abundante e generosa. O que minimamente ele pedia era que Deus não o rejeitasse. Misericórdia vem da ideia, da atitude, de que se Deus não nos rejeitar, já teremos a maior bênção de todas, porque todas as outras coisas são decorrentes do fato de que Deus não nos rejeite. Uma vez Ele nos aceitando, Ele se torna o Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo Jesus. No entanto, a primeira coisa que precisa é que o pecador seja aceito pelo Deus de misericórdias. Portanto, ele dizia em outras palavras, Senhor, sê propício a mim, ou como diz na minha versão aqui, tem misericórdia de mim, pecador. E aqui é preciso detalhar. Quando ele usa pecador, está suposto que ele tem um artigo definido aqui, o pecador. Porque se ele quisesse dizer eu sou um pecador, o artigo indefinido estaria presente. Na verdade, existem alguns manuscritos que até usam implicitamente, não explicitamente, o artigo definido. É como se a tradução dissesse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, sê propício a mim, ó Deus, porque eu sou o pecador. Quando eu digo assim, eu sou o pecador, eu estou me distinguindo de todos os outros. Quando a coisa é boa, para cima, mas quando a coisa é ruim, para baixo. Ele está dizendo, em outras palavras, se tem alguém que pode ser considerado pecador, sou eu. Eu posso ser intitulado como o pecador. Lembra de Paulo, quando em algum momento ele quer expressar essa verdade, ele diz que o maior de todos os pecadores é ele? Era porque Paulo era o maior dos pecadores? Não, havia pecadores que tinham pecado de maneira mais horrenda do que ele. Mas ele tinha noção de que pelo fato de ele ter sido perseguidor uma vez, uma época da igreja de Cristo, ele havia se tornado odioso por Deus. Deus teria todo motivo para destruir Paulo. Mas o encontra em Atos capítulo 9, no caminho para a cidade de Damasco, e diz para ele, Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao invés de destruir Saulo, restaura Saulo, salva Saulo e transforma Saulo no pregador para os gentios. Essa obra de propiciação, de aceitação, de inclusão, ela não é por causa da justiça de Paulo, que ele não tinha, nem da justiça desse pecador, porque ele se considerava batendo no peito o pecador por excelência, o pecador mor. Também não era porque Deus estava baixando o seu nível, dizendo assim, Senhor, dá um tempo, eu sei que eu sou mau, mas dessa vez me dispensa, porque muitos acham que misericórdia é exatamente isso, é Deus virar o rosto e dizer assim, tudo bem, dessa vez passa. Não, se é propiciação, alguém tem que pagar para que você seja aceito. Lá no Antigo Testamento, o sangue de um cordeiro precisava ser derramado para haver propiciação, mas nós sabemos quem é o cordeiro, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Esse homem estava denotando uma confiança na propiciação de Deus, por meio do derramamento de um sangue inocente, que era o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Era uma espécie de confissão de fé, ainda que velada, ainda que não explícita, não usava o nome de Jesus, mas o racional por trás, a ideia por trás era justamente essa. Eu sei que eu não sou digno de estar aqui, por isso que eu não estou pedindo nada, eu não estou pedindo um apartamento novo, eu não estou pedindo uma casa nova, eu não estou pedindo que cure minha mulher, eu não estou pedindo que salve meu filho. Tudo isso eu sei que começa quando eu for aceito por ti, misericordiosamente. Eu sei que isso não é possível pela minha própria justiça, porque eu sou o pecador. Tenha misericórdia de mim. Então, a misericórdia de Deus é acessada pela absoluta convicção de inabilidade total que o ser humano tem diante dele.
Por causa disso, Lucas diz a conclusão dessa parábola, que está no versículo 14. Ele diz assim: digo-vos que este se refere ao último, portanto ao pecador, desceu justificado para a sua casa, desceu declarado justo, desceu aceito pela misericórdia e renovado para ter uma nova relação com Deus, não baseada no mérito próprio, mas no mérito daquele que derramaram o sangue no Calvário, e não aquele. E aí a máxima vem: porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Portanto, acesso à misericórdia é um exercício consciente de humilhação diante de Deus. É como o pedir esmola espiritual a Deus. É como o clamar por algo que não se merece. Isso pode até estar presente nas nossas palavras, quando nós decoramos algumas frases e oramos a Deus, mas se não estiver presente na nossa atitude interior, e aquelas palavras forem apenas para cumprir o protocolo, nós não estaremos acessando a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a misericórdia para o desgraçado, é a misericórdia para o indigno, é a misericórdia para o que não tem direito a nada e tem consciência disso. É a misericórdia para quem não tem nenhuma explicação pelo seu pecado, que não tem nenhuma exigência daquilo que ele acha que é importante e que Deus lhe deve. Misericórdia é aquilo que nós, quando temos consciência diante de quem é Deus, nós olhamos dizendo assim: gente, viver já é misericordioso demais, conhecer Deus é misericordioso ainda mais. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta depois de tudo isso. O que vier é graça, superabundante graça, mas começa com acessar a misericórdia. Como eu disse, Jesus poderia, e o fez de certa maneira, estabelecer princípios e verdades teológicas sobre isso. Essa parábola ilustra, mas esses princípios e estas verdades, elas estão presentes em várias partes da Bíblia. Eu escolhi uma para fechar essa mensagem, e ela se encontra no livro de Hebreus, onde eu lhe convido para abrir, particularmente no capítulo 4. Porque aqui a gente quase que vê o que espiritualmente está acontecendo nessa parábola. Imagine, por favor, imagine. A parábola diz que 2 homens entram no templo. O templo é o lugar onde Deus está, certo? É o templo onde Deus marca encontro com o pecador. O templo é o lugar onde Deus é adorado, onde a presença central é a de Deus, onde os cânticos são para louvar e exaltar a Deus, as orações são dirigidas a Deus. É o lugar de soberania, Deus é o centro do culto, Deus é o centro daquilo que está sendo feito. Há um altar, que não é essa plataforma aqui, isso aqui é uma plataforma, por favor, em nenhum momento acho que isso aqui é um altar. O altar está no seu coração, porque o templo do Espírito Santo é você, e nós somos templos vivos que se congregam para juntos adorarmos a Deus. Não existe um altar nessa igreja, mas existe um lugar onde fica muito claro que Deus, centralizado na exposição da palavra, todos se dirigem, por isso que todos estão voltados para cá. E como porta-voz da palavra de Deus, uma responsabilidade que todos os pregadores temem e tremem, nós queremos que as pessoas deem atenção à pessoa mais importante, que não são as crianças cantando para os pais hoje pela manhã, nem os louvores, embora os louvores também ministrem a palavra de Deus, é quando Deus fala por meio da sua palavra. Por isso que no post que eu coloquei no Instagram, eu coloquei os 5 pontos do sermão de hoje, mas disse assim: nada substitui você estar na igreja para ouvir a própria voz de Deus, que é o que eu espero que você ouviu hoje pela manhã. Pois bem, agora esse texto de Hebreus capítulo 4, ele transporta essa coreografia e esse setting, esse lugar, esse locus material do templo, da parábola, para um lugar celestial. E diz assim: sabe aquele templo? Aquele templo é a figura da presença de Deus celestial. Sabe aquele altar que tem lá no templo, lá embaixo em Jerusalém? É esse altar aqui que é o trono de Deus.
E olha como ele, o escritor aos Hebreus, coloca isso como princípio teológico desta parábola, como ela ilustra. Hebreus capítulo 4, verso 14. Como a minha versão está diferente, eu vou ler na versão que vai aparecer para vocês, tá bom? Diz assim: tendo, pois, ou na minha versão, visto que, ou seja, uma verdade, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, não ficou de longe, nem no átrio dos gentios, mas foi diretamente aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. E a confissão aqui não é necessariamente uma confissão de pecados, é daquilo que nós cremos, por isso que a gente chama de profissão de fé, o que nós cremos. Ele diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, imagine no dia do Yom Kippur, ele entrou no lugar mais sagrado, no santíssimo lugar, e lá ele fez aquilo que ele fazia todos os anos. Jesus fez uma vez só. E ele diz: porque nós não temos, não, é o versículo anterior, 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, o Filho de Deus que penetrou nos céus, verso 14, por favor, conservemos firmes a nossa convicção, ou a nossa confissão, ou a nossa confiança. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aqui vem a ideia de compaixão ou de misericórdia. Por quê? Porque antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí ele dá uma ordem: acheguemo-nos, portanto, veja que está no imperativo, primeira pessoa do plural, para incluir todo mundo, como uma atitude de cada um e de todos juntos. Acheguemo-nos, portanto, por quê? Porque nós não temos um sumo sacerdote que fica longe, mas que penetrou os céus, e que não pode se compadecer, porque ele foi tentado em tudo e sabe o que nós sofremos. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto a quem? Ao trono da graça. O trono da graça é o trono onde Deus recepciona as nossas orações. O trono da graça é onde Deus reina, onde o Pai das misericórdias, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o completamente justo, santo e puro, também é o Deus de misericórdia, a ponto de ouvir orações de pecadores. E Ele o faz por causa do sumo sacerdote, por causa da propiciação dos pecados que o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, fez, como o perfeito sumo sacerdote e o perfeito sacrifício, coisa que nada antes havia acontecido. Ele era o perfeito cordeiro e o perfeito sumo sacerdote. Ele então diz: por causa disso, acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Isso é um convite e ao mesmo tempo uma ordem. Quer misericórdia? Achegue-se ao trono da graça, mas achegue-se a fim de receber misericórdia e não suposta justiça que você eventualmente pense ter. Misericórdia e não direitos adquiridos. Misericórdia com a atitude humilde daquele homem publicano que pedia a Deus apenas que Deus lhe fosse propício. Então, a fim de recebermos misericórdia, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para também acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa expressão é muito bonita. Quando a coisa apertar e for necessário, quando a coisa mais apertar e for mais necessário, achegue-se ao trono da graça, em busca de misericórdia e graça. Mas achegue-se como um publicano, jamais como um fariseu. Agora preste atenção numa coisa. Eu vou usar a expressão, espero que você não ache que é uma linguagem chula, nem que eu estou sendo desrespeitoso com ninguém. Mas quando o sujeito está lascado, isso aí fica muito fácil. Quebrou na emenda, não tem dinheiro nem para pagar a feira e alimentar a família. Pecou flagrantemente e todo mundo viu a vergonha do seu pecado. Não tem como negar, não tem nem defesa. Errou flagrantemente.
está carente até o máximo possível, enfronhou-se no mundo das drogas, no mundo da depravação, arrebentou com a vida toda. Ninguém precisa dizer a essa pessoa: o que você merece é punição. Embora precise misericórdia, porque essa pessoa, ela está tão carente, que ela simplesmente estende a mão e diz assim: "Sê propício a mim, pecador. Eu não tenho nem o que pedir. Fazendo a coreografia da esmola, o que o Senhor me der, eu aceito." Estende a mão vazia, esperando que alguma coisa encha a sua mão. Agora, para quem Jesus está falando isso? Se nós voltarmos ao texto de Lucas, nós veremos que ele tinha um objetivo muito claro, que ele inclusive deixa claro, e eu falei qual era. Ele diz assim, em Lucas capítulo 18, que Jesus, verso 9, disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Portanto, não é para esse, desculpa a expressão, lascado da vida, seja espiritualmente, financeiramente, em termos familiares ou qualquer outro tipo. Porque esse tem consciência plena de que uma esmola já é demais para ele. Sabe para quem essa parábola foi ensinada? Para nós, irmãos. Porque pelas razões religiosas, as mesmas que esse homem, o fariseu, tinha, nós somos levados frequentemente a achar que temos algum direito. Não somos nós que dizemos: eu dou o dízimo, eu jejuo, eu oro, eu não faço o que os outros lá fora fazem, eu não vivo em adultério, eu não vivo sendo injusto, eu não sou um ímpio, eu não sou um roubador, eu sou um homem sério, eu sou um homem honesto, eu sou uma pessoa correta, as pessoas me veem como uma pessoa correta. É para você essa parábola. Porque, por incrível que pareça, a justiça própria é a única coisa que pode lhe impedir de você acessar a misericórdia de Deus. O Pai das misericórdias se torna reto juiz quando você pede por justiça. É até burrice sua pedir por justiça diante de alguém que consegue julgar não somente aquilo que os outros veem, mas consegue julgar as suas motivações mais íntimas. Ó Deus, é o seguinte, eu quero que o Senhor coloque aí na conta o que eu tenho de direito e o que eu não tenho de direito. Faça a conta. Você tem certeza mesmo que é isso que você quer que Deus faça? Porque eu não quero isso, porque essa conta vai ser prejudicial para mim. Deus vai fazer a conta e vai dizer assim: você merece o inferno, Robson. Você não merece nada. Veja, os outros veem isso e isso, eu conheço os seus pensamentos, suas motivações. Eu sei como você é pecador, religiosamente pecador. Eu não quero a justiça de Deus para me julgar, eu quero a justiça de Cristo, porque eu não tenho nada para oferecer a Deus que me dê direito de requerer qualquer coisa, de peticionar diante do reto juiz. Portanto, essa parábola é dita para nós, irmãos, que pela religiosidade podemos cair na esparrela de reivindicar justiça, porque começamos a fazer algumas coisinhas que nós sabemos que agradam a Deus. É verdade. No entanto, aquelas coisinhas que nós sabemos que agradam a Deus, que são a expressão da lei de Deus, são como trapos de injustiça diante do Senhor, diante da impiedade típica do meu coração e do seu coração. Isso deve alterar, queridos irmãos, pelo menos 3 áreas da sua vida. E por favor, registre isso. Quem está anotando, não perca, por favor. A primeira delas, a maneira como você se apresenta diante de Deus, inclusive aqui no culto. Por favor, no próximo domingo, ou na próxima vez que você vier para a igreja, literalmente, imagine-se assim: eu estou indo para um lugar que o que eu mereceria era ser fulminado assim que eu colocasse os pés nesse lugar. Mas eu vou pedindo a Deus mais uma vez que não me fulmine, mas que me dê a graça de lhe oferecer um culto com esses lábios impuros que muitas vezes mente, fala falsidades, e com esses mesmos lábios eu ofereço louvores a Deus e Ele aceite. Por favor, Senhor, quando eu entrar naquela porta, faça com que eu tenha consciência plena de um temor diante de Ti, que me faça ser reverente, que me faça temer. Temer não por pavor, temer
pela certeza de que eu estou ali injustamente. Olhe para as suas roupas espirituais, e do mesmo jeito que você sai de casa e troca a sua roupa no ambiente mais escuro, e de repente, quando chega aqui, a clareza das luzes mostra uma mancha na sua roupa, e você fica meio que querendo esconder, porque fica feio uma roupa manchada. Saiba que as suas roupas espirituais estão cheias de manchas, e Deus vê e não lhe rejeita. Portanto, a sua atitude de chegar para adorar, ou individualmente, quando você se curva diante de Deus, em oração no seu momento devocional, ou no meio da sua família, ou aqui na igreja, tem que ser de profundo temor e humildade diante de Deus. Nós não merecemos estar aqui, irmãos. Se vocês não merecem estar aqui, imagine eu estar aqui e mais ainda pregar a palavra de Deus, ser boca de Deus num momento como esse, quando eu sei a minha precariedade, quando eu sei quais são as minhas motivações, pensamentos, a luta que existe no meu coração entre a carne e o espírito, para que eu ande com Deus, dependente dEle, e cumpra a sua palavra por obediência. Então é para a gente chegar aqui, como se fala no linguajar popular, pianinho. Se tem alguma coisa que Deus certamente rejeita, é se nós chegarmos aqui em cima do salto, e nada contra o salto das irmãs, viu? Em cima do salto espiritual, achando que Deus está muito feliz porque eu estou aqui. Ele está muito feliz, pecador, mas não porque você está aqui. Ele está muito feliz porque você entendeu o Evangelho que Ele revelou por meio da sua palavra para você, e você foi resgatado, e está obedecendo a Deus e oferecer-lhe o culto que Ele é digno. Em tempos que a gente precisa lembrar as pessoas que o dia do Senhor é o dia para a gente estar na casa do Senhor, em que as pessoas fazem brincadeiras sobre vir pela manhã, mas não vir à noite, sobre vir à noite, mas não vir pela manhã, e que qualquer mal-estarzinho faz com que as pessoas percam essa oportunidade ímpar de estar na presença desse Deus gracioso. Lembrar em esses tempos de que é favor de Deus que você esteja aqui, deve fazer você pensar assim: eu não posso perder esse privilégio, e eu tenho que chegar até Ele com uma atitude de humildade, pianinho diante dEle, porque Ele conhece a minha vida inteira. É a primeira área, que é a área de você se aproximar de Deus. Não pode chegar se comparando com os outros, não pode chegar com uma lista de obras de justiça que fariam Deus lhe aceitar e estender o primeiro lugar para você sentar, e nada contra os que estão aqui nas primeiras filas. Não, se você ficar naquele cantinho, debaixo da alta voltagem da igreja, com risco de tomar um choque, ou lá no banheiro, com a boca colada no vaso sanitário, saiba, isso é graça de Deus. Espiritualmente nós estamos aqui exclusivamente porque Deus é misericordioso, e não por outra razão. Segunda coisa que muda quando você entende isso é a sua relação com as outras pessoas. O que pega muito nessa parábola aqui, irmãos, não é apenas a lista que o fariseu apresenta de suas supostas boas obras de justiça. É quando ele desce a esparrela, ao extremo, a pretensão em última potência de se comparar com o publicano. Quem era ele para se comparar com o publicano? Quem era ele? Menos pecador? Porque era religioso? Menos pecador porque dava o dízimo? Menos pecador porque jejuava 2 vezes por semana? Quem era ele? Ninguém. A Bíblia diz que se há alguma coisa que Deus estabelece e nivela por baixo, é a relação que nós devemos ter uns com os outros. Nós somos todos pecadores, e porque somos pecadores, a nossa atitude para com o outro não deveria ser jamais uma atitude de superioridade. Por isso a palavra de Deus diz claramente: considerai os outros superiores a si mesmo. Sede compassivos uns com os outros, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Por quê? Porque nós não devemos ter uma atitude de soberba ou de superioridade com os demais.
Nesse aspecto, nós nos afastamos do Deus gracioso quando nós não somos graciosos. Nós nos afastamos do Deus misericordioso quando nós não somos misericordiosos. Por isso que o Senhor adverte: com a medida com que você julgar, você será julgado. Portanto, não julgai uns aos outros. Sede antes compassivos, misericordiosos, suportadores uns dos outros. Só você sabe as lutas que você passa. Como é que você pode julgar o outro achando que o outro é pior do que você? Você não sabe as lutas que ele passa. Você não sabe a história da vida dele. Você não sabe as tendências do coração dele, as circunstâncias que ele viveu e vive. Portanto, além de mudar a maneira como eu apresento diante de Deus, muda a maneira como eu me relaciono horizontalmente. Horizontalmente, irmãos, nós devemos nos relacionar como pecadores que chegam diante do Deus vivo, que poderia nos julgar e nos punir, mas misericordiosamente estende a nossa mão. Não significa com isso, queridos, que você está rebaixando o padrão e passando pano no pecado do outro. Você não deve nem passar pano no pecado do outro, não deve passar pano no pecado seu mesmo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que, considerando que todos são pecadores indignos, que todos devem bater no peito e dizer assim: ser propício para mim, Senhor, que sou o pecador por excelência, ou por deficiência extrema. Eu devo pensar no outro como alguém que está na mesma luta que eu estou, e ajudá-lo, ao invés de colocá-lo para baixo, de apoiá-lo, ao invés de julgá-lo. E nesse ponto, irmãos, eu não tenho como passar batido de dizer, infelizmente, seja nessa comunidade ou em qualquer outra comunidade, sempre haverá a tendência humana de nós julgarmos os outros, não apoiarmos nos momentos de maior fraqueza e falha, não estendermos a mão quando a pessoa mais precisa, não nos aproximarmos quando todos se afastam. Parece que somos uma espécie de exército que deixa os feridos no campo de batalha, ao invés de recolhê-los e dizer: ninguém ficará para trás. Por isso as relações horizontais começam a ser diferenciadas quando há humildade e compaixão misericordiosa com os nossos irmãos. Afinal de contas, o Pai de todas as misericórdias diz para nós: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por que isso? Porque a natureza de Deus afeta a nossa natureza na nova criação em Cristo, e isso afeta a relação com outras pessoas. Eu não acredito que alguém conheça realmente a misericórdia de Deus quando não é misericordioso com os outros. Da mesma maneira como o Senhor diz que nós devemos perdoar aos outros, como temos sido perdoados. Porque o bem que recebemos é o bem que damos. E se não recebemos o bem, naturalmente vai se expressar em mal para com os outros. Essa é a segunda área. A terceira área é a área da relação com as pessoas lá de fora. Nós falamos da relação com Deus, da relação com as pessoas que nós chamamos de irmãos e irmãs, e que devem ser filhos da misericórdia, assim como nosso Pai é o Pai das misericórdias, mas devemos também olhar para os que estão lá fora, porque curiosamente a mesma palavra compaixão, que em alguns momentos é usada para com Deus, que Ele é um Deus compassivo e assaz benigno, cuja misericórdia de eternidade é eternidade, como diz o Salmo, e que também nos ensina a ser misericordiosos e compassivos uns com os outros. Curiosamente, essa mesma palavra é usada para com os que são de fora. Jesus é conhecido, por exemplo, como aquele que era cheio de compaixão. Lembra o contexto do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos? Que Jesus se compadeceu das multidões, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Aquele povo já era ovelha? Não. Ele mesmo disse: há ovelhas de outros apriscos que eu preciso arrebanhar para o meu aprisco. Mas ele as via como ovelhas. Elas eram pecadores, interesseiras por sinal. Estavam lá porque queriam ver milagres e prodígios,
que Jesus já tinha operado. Eram interesseiras e imediatistas, utilitaristas e pragmáticas. Elas queriam o pão multiplicado e o peixe multiplicado, queriam encher o bucho. Jesus desconsidera tudo isso e olha para o estado espiritual deles. Essa descrição, eram como ovelhas que não têm pastor, é a descrição de um pastor que olha para as ovelhas espiritualmente. E Jesus olhava para aquelas multidões com compaixão. Hoje alguém me perguntou sobre o episódio da abertura das Olimpíadas. Eu falei que já tinha pregado sobre isso, mas basicamente eu disse algo que eu resumo aqui. Que quando eu vejo expressões como aquelas, sejam locais, na sua relação com alguma pessoa, ou seja institucional, o sentimento que deve encher o meu coração, além, obviamente, da revolta, do zelo pelas coisas de Deus, porque houve uma profanação clara de um sacramento, que para nós é fundamental, que expressa a comunhão com Deus e uns com os outros, mesmo com todas as desculpas que foram dadas e tudo mais, que não consertou, o remendo ficou pior do que o soneto. Mas o que realmente, e de maneira mais trágica, é olhar pessoas em plena rebelião e revolta contra Deus, a ponto de, não crendo que Ele existe, ou supostamente não crendo que Ele existe, se dão ao trabalho de afrontar aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele faz. É uma afronta gratuita de alguém revoltado, e por isso afastado, muito afastado da graça de Deus. Espiritualmente falando, alguém que está num câncer espiritual que come a sua alma. Como eu, como igreja, e você, como igreja, não podemos olhar, por mais revolta, afronta que sintamos, e dizer assim: meu Deus, tem misericórdia desse povo. Tenha misericórdia. Porque o que eles precisam não é o que eles merecem, justiça. O que eles merecem, ou o que eles precisam, é aquilo que o Senhor ofereceu a mim. E o que Ele ofereceu para mim foi misericórdia. Então, quando eu olho, amanhã, na segunda-feira, quando você estiver nas suas relações normais de trabalho, de estudo, de vizinhança e tudo mais, peça a Deus um olhar compassivo. Peça a Deus um olhar misericordioso. Não é um olhar de tolo, não é um olhar de abestalhado, de que não está vendo a maldade. Pelo contrário, é porque está vendo a maldade e o poder perversor do pecado na vida de alguém, que você tem misericórdia dessa pessoa. Um dia desse eu tive a oportunidade de interagir com um homem que, por alguma razão, me identificou, não sei se era o livro que eu estava lendo, se era a roupa que eu estava usando, como um crente, a princípio, depois como um pastor. E ele, assim, por cerca de meia hora, enquanto eu estava no saguão do aeroporto, vomitou, literalmente, vomitou, impropérios contra Deus, revolta contra Deus, histórias e mais histórias de que ele teria vivido e a maneira como ele interpretou, e que representavam o desprezo do povo de Deus, da igreja de Deus, do próprio Deus contra ele. E eu estava naquela situação ali, esperando o meu voo, ouvindo aquilo tudo, sem 30 segundos sequer de intervalo entre uma frase e outra, que eu pudesse intervir e dar alguma coisa. E naquele momento, irmãos, eu fui tomado graciosamente, porque não seria a minha índole seria responder a ele e contra-argumentar tudo o que ele falou, porque eram loucuras o que ele estava dizendo. Mas naquele momento eu fui tomado pela graça de Deus e comecei a orar, dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia desse homem. Veja como a revolta dele está aqui, como uma acidez espiritual, que se ele abrir a boca, tem um refluxo de miséria saindo da boca dele, porque ele nem me conhece. Gente, ele nem me conhecia, me conheceu ali, e de repente a coisa estava tão aqui, que ele resolveu colocar para fora, e eu sabia que naquele momento era um vetor de revoltas e de amarguras dele, com outras pessoas, com outras situações e com Deus. Eu estava ali, como diz o outro, pagando o pato. Mas você também vai enfrentar situações assim, ou já enfrentou.
E você tem que ter a misericórdia e a compaixão de quem foi misericordiosamente e compassivamente aceito, restaurado por Deus, de dizer assim, o que essa pessoa mais precisa é de compaixão. Eu não consegui falar nada com essa pessoa, mas eu orei por ela. No final, eu perguntei para ela quem era ela, porque até aquela altura ela não tinha se apresentado para mim, onde ela morava, e se tinha alguma forma que eu pudesse depois contactá-la. E como hoje é muito fácil, você stalkeia fácil na internet, com o nome de onde ela morava, eu descobri quem ela era. E a minha tentativa desde então é chegar a essa pessoa com alguma palavra, ou tentar contactar alguém que chega a essa pessoa com alguma palavra. A única coisa que me restou foi orar por aquela pessoa. Quando eu digo a única coisa que me restou, parece que é pouco, né? Mas o Jesus que nós conhecemos, o Pai de misericórdias que nós conhecemos, diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. E Ele faz isso, sabe por quê? Porque só quem ora pelos inimigos é quem foi objeto da misericórdia de Deus. Eu vou ousar dizer assim, essa parábola terminaria melhor se ela tivesse uma continuidade. E eu estou dizendo que eu vou usar porque, obviamente, é a palavra de Deus, ela está perfeita do jeito que está. Mas imagine você que antes de dizer que todo aquele que se apresentar diante de Deus exaltado será humilhado, e quem se apresentar humilhado será exaltado, que Jesus tivesse acrescentado um versículo só, de que quando aquele homem que saiu justificado, o publicano, porque foi humilde diante de Deus e clamou por misericórdia, chegou em casa, Deus o despertou para de casa orar por aquele fariseu que continuava de pé, arrotando justiça própria diante de Deus. Pois é exatamente isso que eu estou dizendo, que em algum momento a melhor atitude de compaixão para com o próximo é interceder para que Deus tenha compaixão por ele. Então perceba, muda a maneira como você se aproxima de Deus, com humildade e temor, e não com pretenso direito de estar aqui, ou estar na presença de Deus. Isso muda até a sua linguagem. Segundo, quando você olha para os seus irmãos e irmãs em Cristo, e é um filho misericordioso, e um irmão misericordioso de um pai misericordioso. E terceiro, quando você é capaz de ser compassivo até com aqueles que são ovelhas que não são do rebanho, e que estão ali como se não tivessem pastor, com outros objetivos, mas acima de tudo com uma carência clara da misericórdia e da compaixão de Deus. O fato é, irmãos, é que o sofrimento, a dor, o consolo de Deus e a presença do Pai da misericórdia se expressou de maneira muito clara na miséria daquele publicano e não se expressou na justiça própria daquele fariseu. Que Deus então nos faça não publicanos em seus pecados, mas publicanos na sua humildade. E não nos deixe ser fariseus a ponto de que aquilo que nós fazemos para Deus seja um cartão de mérito que apresentamos a Deus, porque isso não é misericórdia, é justiça própria. Que Deus os abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir isso a Deus. Senhor, nos faça misericordiosos, gente que aprende a chegar à Tua presença com humildade e clamando compaixão, sem mérito próprio, porque não temos. A justiça que está em nós é a justiça do sumo sacerdote Jesus, do Cordeiro de Deus. Faz-nos lembrar sempre disso. Ajuda-nos também a tratar os outros com a mesma misericórdia com que somos tratados por Ti, com a mesma compaixão. Ao invés de nos julgarmos superiores, possamos ter a consciência de que, diante de tamanha graça, de graça recebemos, de graça devemos dar. Ajuda-nos também, ó Pai, a olhar para as multidões que são como ovelhas que não têm pastor, e ao invés de condená-las a princípio e completamente ao inferno, sermos capazes de, com misericórdia, resgatarmos aqueles que são eleitos do Senhor pela pregação misericordiosa do Evangelho. Ajuda-nos, portanto, a ser uma igreja de misericórdia que glorifica um Pai de misericórdia, pois é assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.